Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, meus irmãos, irmãs. Que a paz de Deus e Jesus esteja sempre com todos nós, não é mesmo? Bora lá? Bem-vindos ao meu nome é Eduardo Quai. Curta, comente, compartilhe aqui no Quai, no Spotify, no YouTube, em todas as redes sociais. Mas no YouTube você vai encontrar como Eduardo Flores da Silva. Faltou criatividade, eu sei, mas isso aqui faz 7 anos atrás que foi feito o canalzinho para a família e aí ficou o nome. Mas bora lá, sem mais delongas. Nós estamos lendo, esse aqui é diferente, nós estamos lendo o livro Psicologia do Êxito, né, que na verdade é da coleção 2. Eu não comecei na coleção 1, porque a coleção 1 é mais, né, introdução, que é bonito, mas é uma introdução mais chata. Então eu peguei o que toca nossas vidas, né, que muda, que mudará. Então, qual é a proposta? Que peguemos cada tópico, estou até fazendo uns cortes, cada frase, cada conselho, cada orientação e trazemos para a nossa vida. Imaginemos que é um conselho, uma orientação de um irmão, de um pai, de um tio, de um avô, de um padrinho, daquela pessoa que a gente vai buscar um conselho, uma orientação, né, mais experiente. Então, esse é o nosso cerne da questão desse livro. Sem mais delongas, já estamos na parte 6, né, porque estamos no primeiro capítulo, na verdade, né? O primeiro que eu botei aí é a introdução, mas na verdade esse é o primeiro capítulo. O otimismo são 10. E eu calculo que vai dar mais uns 2 vídeos ainda, no mínimo. Então bora lá, sem mais delongas, vamos dar continuação. Para quem quiser ver desde o começo sobre o otimismo, tem aí os vídeos anteriores, no corte do qual o pessoal não vai poder entender, porque o pessoal está recebendo já os cortezinhos, né, as mensagens, os conselhos. Mas no YouTube, no Facebook, o pessoal vai poder olhar os vídeos anteriores. Bora lá? Sem mais delongas, porque é texto grande. Então vamos lá, continuação. Uma pessoa que pensa demasiadamente em seus temores, naturalmente, é porque possui tempo de sobra para se entreter com toda espécie de suposições e pensamentos negativos. O que ele está falando aqui, o professor? Roberto Panavi, lá em 1979. Uma pessoa, né, que precisa também seus temores. O que é temores? É aquela pessoa pessimista, porque aqui ele está falando, ele tá comparando o que é o otimismo e o que é o pessimismo. E o porquê que nós devemos ter um rumo em nossa vida, um foco em nossa vida, e pendemos mais para o lado do otimismo do que para o lado do pessimismo. Porque o pessimismo, ou vitimismo, né, você achar vítima, você achar injustiçado, injustiçada, só nos traz coisas tristes, só nos traz o pior da vida. Então a orientação é, quer melhorar? Quer melhorar materialmente, espiritualmente, emocionalmente, porque aqui é emocional, né? Emocionalmente, procure o otimismo. Porque o otimismo vai atrair boas energias, boas vibrações, tudo de bom. É isso que ele está dizendo. Uma pessoa que pensa demasiadamente, o que é demasiadamente? A maioria dos pensamentos é vitimismo. Que nada tá bom, que tudo, ninguém presta, que o feijão tá com sal, e a mulher não presta, o marido não presta, os filhos não prestam, só coisa ruim, né? Eu não presto, eu sou burro, não sei o quê, só coisa ruim. Então, tem tempo, né, em seus temores, naturalmente, é porque possui tempo de sobra para se entreter com toda espécie de suposições e pensamentos negativos. Né? Porque ele só pensa, fica focado naquilo ali, ó. Não vai procurar resolver o problema, não vai procurar encontrar uma solução, não vai procurar sair daquilo, já que não está feliz naquele casamento, separa. Não está feliz naquele trabalho, sai. A gente nunca vai conseguir vencer, prosperar, no lugar que a gente não se sente bem. No ambiente, no trabalho, na família, com o marido, com a esposa. O segredo dos vencedores, das vencedoras,
é fazer o que ama. Pode ver. Perguntar para eles, eles vão dizer, não, a princípio eu nem pensava em dinheiro, coisa assim, para ter milhões de coisas. É o que eu gosto de fazer, eu amo esse meu trabalho, eu amo essa minha função, eu amo ser professora, eu amo ser professor, eu amo, eu amo, eu amo. Né? E quando a gente ama, a gente faz e nem sabe o que está fazendo. A gente não cansa. E aí está sempre procurando soluções. Né? O pessimista cria para si mesmo um caminho de obstáculos de modo geral, conforme acentuamos páginas atrás. O homem, né, o ser humano, é por natureza mais atraído pelo negativo do que pelo positivo. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Vai botar um reloginho aqui. Eu tenho um reloginho, vou botar. É ou não é? Síndrome de Cianzinho de Malta. O que mais a gente vê nas mídias? O que dá lucro? O que dá visualizações? O que dá, atrai mais seguidores, né? Fazer fofoca, né? Fofoca dos artistas, fofoca. Fala mal, né? Mostrar assassinatos, crimes, situações, né, de agressões, coisas, corrupções, coisas horríveis. O mal. Tanto é que quando a gente abre a TV aberta, né, TV grátis, entre termos, né, mas enfim, não paga pay-per-view, né, Globo, Bandeirantes, Record, SBT. Qual é que é o tema central assim deles assim? Nos telejornais, Cidade Alerta, Brasil Urgente, Marcando o Povo, do SBT. Crime, assassinato, matança, sangue, né? Briga de vizinhos, o mal. Então, como ele diz aqui, ó, o ser humano, o homem, né, o ser humano por natureza é mais atraído pelo negativo do que pelo positivo. Então, a pessoa prefere olhar isso, a pessoa prefere escutar isso, a pessoa prefere focar nisso, no mal, né, nos maus exemplos, porque quando a gente olha esses programas de televisão, há dois fatores que nos prejudicam. O material, o físico que você enxerga, né, o material, porque a gente fala material, né, porque você vai estar ali olhando e você, em pensamento, já vai começar, isso é uma injustiça, tem que prender, matar, 100 anos de condenação, que apodreça, e isso e aquilo, e você vai se contaminando, e você vai se contaminando com ódio, com o desejo de vingança, e você vai criar na sua mente, a verdade é essa, que o mundo inteiro não tem solução. Que o mundo inteiro está mal. Só que é que as mídias só mostram o caos. Mas eu tenho a certeza, não é só o mal que está aí no mundo. O bem também está. Só que as pessoas honestas, as boas, os exemplos de raramente é notinha lá no fim da página do jornal. Né? Essa é a parte material. Você se irrita, você se coloriza, você fica nervoso, nervosa, né, de ver as situações, os crimes, acidentes, mortes, terremotos, tsunamis, El Niño, furacão e coisa. Mas, além da parte material, o que aqui ainda não sabe, mas também a nossa psique, nossa atmosfera espiritual, que nós temos uma aura em nós, todos nós, aceitando ou não, acreditando ou não, você tem, é inerente à nossa vontade de querer ter ou não. Nós temos aura, nós temos alma, nós temos espírito. Queira você ou não. Simples assim. E isso vai contaminando ela, vai escurecendo.
é onde você começa a ter medo, inseguranças, a desconfiar, a não confiar mais. E isso abre um campo para as doenças mentais, psicológicas, chegar até você. E quando ela se infiltra em você, ah, meu amigo, minha amiga, você fica mais propenso para o pessimismo, para o vitimismo, que o mundo está perdido, que o mundo está um caos. Vem Jesus e acaba com tudo. Você começa a pensar assim. E aí, para você ficar doente, a sua psique enfraquecer, é 2 palitos. Qual é o antídoto, Eduardo? Então me dá o antídoto, me dá o remédio, me dá a pílula milagrosa, me dá a injeção, me dá o otimismo. E diminui. Não olha tanto jornais assim. Eu gosto, eu gostava. E agora, no último ano, com tudo isso que aconteceu em minha vida, é que eu tive que aprender na marra, né? Tá na hora, Eduardo, de parar um pouco de olhar tanta coisa sanguinolenta. Sim, isso aí. Você acabou de perguntar, né? E o filme de terror que eu olho? Também te afeta. Mas eu sou adulto, eu tenho 50 anos de idade, eu sei o que eu faço. Mas a sua psique, o seu inconsciente te afeta. Quando você perceber, se você tem o hábito de olhar séries, olhar filmes de terror, terror mesmo, porque agora é terror mesmo, né? É de cortar, é de serra, mostra ali, né? Quando você menos perceber, você está mais irritadíssimo com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Você está mais sanguinolento, assim, mais cabeça quente. Por quê? Porque afeta a sua aura, afeta a sua psique. Por isso que a orientação para você ter uma vida plena, um bem-estar emocional, que é a proposta do livro, cuidar os hábitos. Até esse. Porque aquilo que eu olho, aquilo que eu escuto, aquilo que eu estudo, aquilo que eu leio, aquilo que eu converso, as pessoas que eu converso, vai fazer parte do meu ambiente, além do ambiente físico que você olha, toca, abraça, beija, e conversa, convive, toma café, almoça, janta e trabalha, mas o principal que é a aura, a psique, porque eu não vou poder levar para minha cama 5 mil pessoas que eu trabalho junto. Não dá. A cama é pequena. Mas os pensamentos, as atitudes, as afinidades, os conselhos, o jeito de pensar, o jeito de agir, vai me contaminar. Então, se eu conviver com mais pessoas otimistas, pessoas que têm um propósito na vida, pessoas que querem crescer, pessoas que estão lutando para crescer, que têm sonhos e lutam pelos seus sonhos honestamente, e têm uma visão mais voltada para o otimismo, para o certo e um foco, a tendência de você querer o mesmo e crescer para acompanhar esse grupo, né? É grande. Agora, se você conviver mais com pessoas pessimistas, pessoas vitimistas, eu sempre já passei por isso aqui mesmo. Até 2023, vou dizer assim, né? Para não assustar as pessoas. Até 2023. Como é que eu era? Era esse Eduardo mais calmo? Era esse Eduardo mais sorridente? Mais confiante? Não. Por quê? Porque ao invés de conviver com pessoas otimistas, pessoas que têm propósitos na vida, seja material, seja espiritual, seja de fé, mas propósitos, né? Eu convivia mais com pessoas vitimistas, pessimistas, que reclamam de salário, reclamam de trabalho, reclamam da mulher, reclamam do marido, reclamam dos filhos, reclamam da vida, reclamam da casa, reclamam da comida, da comida, reclamam do café, reclamam.
Reclama do carro, que tem que trocar de carro, que tá sem carro, que não tem carro. Reclama, vitimista. E aquilo ia me pegando. E eu, quando eu vi, até 2024, eu estava agindo igual, brigando, discutindo, vitimista também. Ai, ai. Que eu sempre falo porque o meu fraco ainda é os dentes. Ainda é o fraco. Ninguém quer conversar comigo por causa desses dentes aqui. Eu devo ter um mau hálito, esses dentes. Se eu tivesse o dente perfeito, eu era cheio de amigos, cheio de gente. Eu estava casado. Né? Então, por quê? Por causa da psique que já estava impregnada em minha alma. Então eu era mais abatido, a minha pele era mais opaca, porque esse é o jeito de ver quem é feliz verdadeiramente, quem não é. É só olhar, é só lembrar, quem me conhece, é só lembrar quem comigo. Né? Pavio curto, né? Explosão. Eduardo, oi. Oi, o quê? Por quê? Por causa... Então, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Diga-me com quem tu tem afinidade, quem tem os pensamentos parecidos com o teu estilo de vida, e eu te direi quem te acompanha espiritualmente. Então, a maioria dos que me acompanhavam era o que acompanha essas pessoas. Os vitimistas, os pessimistas. E aí, automaticamente, eu estava me tornando o vitimista, o pessimista. Até que tive aquela coisa toda, né? E caí na real e comecei a estudar, comecei a ler e, peraí, tá na hora de mudar. Não é mais um guri. E aí, mudei o foco, diminuí olhar os filmes de terror, diminuí olhar... Eu adorava minha ex aí, sabe? Né? Ela pode me mentir, desmentir, né? Se eu disser que não gostava, que eu não conhei, ela pode me desmentir, chegar aí e dizer. Ele olhava assim, o balanço geral, o Datena, e todos os dias. E não deixava eu olhar minha novela, não deixava eu fazer nada. Tinha que olhar com ele. Eu olhava assim. Aí eu tive que, em 2024, de maio de 2024, eu tive que mudar, né? E aí foi que eu vi que o que os antigos ensinam pra gente é a pura verdade. O que ele ensina aqui é a pura verdade. Diminua o contato com o mal, com os vitimistas, e você se elevará de todas as formas. Porque daí você fecha a porta para os pessimistas e você abre a porta para os otimistas, para quem tem propósito, para quem quer crescer na vida, não só material, mas espiritual, bem-estar emocional. E aí a sua vida melhora em todos os âmbitos. E você vai achar que é milagre. Não é. É ciência, como o nosso professor aqui, 1979, há 40, eu estou 45, há 47 anos atrás. Quase meio século atrás, esse professor de faculdade, no geral, assim, né? Todas as faculdades, já sabia de psicologia. O segredo da felicidade, que é o otimismo. Então, por isso que nós estamos aqui dizendo para vocês, foque no otimismo e diminua a convivência com telejornais negativos, com filmes negativos, que é terror, né, sanguinolentos. Aí é você, né? Mas diminua um pouco de ouvir as ladainhas, sabe? Que isso aí só te prejudica. Conviva com pessoas que conversam, que falam coisas boas, que conversam, que tem uma conversa assim que é agradável, sabe? Porque você conviver, eu sei, gente, como é que é isso. Eu sei. Graças a Deus eu comecei a cortar assim, mas às vezes a gente tem que conviver, né? Tem que trabalhar, tem que sair, mas se puder evitar, você vai ver que é benção. É uma benção. Às vezes a gente não pode, né? A gente tem que. Mas evita o que pode. Eu evito o que posso. Eu respeito todo mundo, né? Mas porque o prejudicado, ao mudar sua vida para pessoas vitimistas, você vai virar um vitimista e aonde a sua vida trava. Porque você começa a botar na cabeça que você também é um vitimista. E é inconsciente. Eu percebo. Esse ano,
Eu só fico só no bico assim. Ah, tava crescendo, tava... Aí foi pro lado dos vitimistas, já parou. Já parou. Aí eu vejo em prática, eu vejo na real o que acontece com as escolhas que a gente faz na nossa vida. As confirmações, né, que os doutores falam. Isso aqui é o doutor, gente, não eu. Isso aqui é o doutor. Eu tô lendo para vocês. Eu sou uma IA. Prazer, IA. IA bem artificial. De inteligente não tem nada. Mas bora lá. O homem é, por natureza, mais atraído pelo negativo do que pelo positivo. Aqueles, porém, que cultivam sistematicamente o otimismo sadio, que é o que nós estávamos falando, né? Que se dedicam às coisas importantes, a grandes realizações, a empreendimentos notáveis, vivem rodeados de problemas tão urgentes que não encontram tempo para se assustarem diante das dificuldades e dos perigos. Viu por que do valor de ser otimista? Porque ao ser otimista, você vê o copo meio cheio. E o pessimista vê o copo vazio. Mas o copo está bem cheio. Tem água pela metade. O otimista vai ver aqui. Eu vou tomar aquela água, vou matar um pouquinho da minha sede, vou guardar um pouco para amanhã. Ele vai encontrar soluções, porque ele não tem tempo de ficar ali sentado. O copo está aqui, o meio água dele. O copo está vazio. E eu vou morrer de sede. E vai morrer de sede, porque não vai ver que tem a água ali. Que tem a solução. Então, ser otimista é só vantagens. Só vantagem. E o otimista não é só dizer eu sou otimista, eu confio, eu quero, eu acredito e não sei o que não. É procurar a solução de qualquer problema de trabalho, de relacionamento, de firma, de empresa, de sociedade, de religião. Sem procurar. Porque você ocupando a mente, tendo hobbies que te tragam prazer, porque isso aqui para mim é um hobby. Meus clipes musicais é hobby. Ou até trabalho, mas é um hobby também. Quando a gente faz com amor, a gente não sente. E não tem tempo de... mas eu vou ter que ler essas 2 páginas aqui, meu Deus do céu, ainda vai faltar mais umas 5 páginas, ainda mais um vídeo. Nem passa pela cabeça. Porque não dá tempo, você consegue curtir as partes boas. E você só tem a ganhar. Eu estou ganhando com isso aqui conhecimento, que lá na frente, quando eu for ler meus livros particulares, assim, sem vocês, se você deixar, eu vou gravar, mas senão, vou ler particular, e eu vou ter o melhor conhecimento. Quando eu conversar com uma pessoa estranha, eu vou lembrar de ter otimismo, de saber orientar, saber aconselhar, saber o que falar, o que não falar. Então, a gente só tem a ganhar com o otimismo. Agora, se eu ficar me vitimizando, eu não vou ler esse livro, porque ele é muito grande, eu não estudei, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho faculdade, né? Olha quanta oportunidade nós temos perdido. Vocês e eu, principalmente eu, porque quem tem que aprender sou eu. Quem tem que aprender as lições sou eu. Vocês estão participando. Agora, se vocês quiserem aprender, melhor. Porque eu sempre digo, não é tempo perdido. Conhecimento, gente, não é tempo perdido. Eu tenho 80 anos de idade. Não é tempo perdido. Vai embora com conhecimento. E quanto conhecimento você tiver, lá outra. Hoje você vê esses jovens aí, com faculdade, doutorado, vai ser você. E aí você vai ser finalmente o que você sonhou, o professor, o engenheiro, sei lá. Vai começar hoje. Mesmo com 70, com 80, com 90. Meu avô não parou, meu avô só parou depois que veio o Alzheimer. Mas enquanto eu estava lá com ele, tinha essa vozinha chata aqui lendo para ele. Aí ele mandava, pai, que é para poder, né, pensar, daí ele ficava lá pensando. E eu ficava ali, ansioso, né, jovem, né? Tá, mas eu quero ler, eu quero terminar esse livro também, porra. Eu vou lá pensando.
Tá, você pensou, calma, filho, calma. E daí ele pensava, e daí mandava aí, pode continuar. Porque né, de 2001 até 2006, eu fui os olhos dele, né, para livro. Então, os olhos e a voz, né? Então, eu lia, aí ele, para aí, lê de novo. Aí eu lia de novo. Aí o Rubem vai pensar. Aí ficava, eu lá, ansioso, leva até as perninhas, e eu olhava assim, velho, eu já vou estar dormindo. Aí eu cutucava ainda, eu vou estar pensando, aí eu vou, não, pode continuar agora, pode continuar. Aí continua. E aí chegava o dia da palestra, na quarta-feira, no sábado, eu ficava impressionado, eu ficava, meu Deus. Não é que o vô estava estudando, eu estava prestando atenção no que eu estava lendo. Eu li, eu ficava assim lá sentado na plateia, né? Olhando com orgulho, né? Ficava... Eu li e eu falei com essa voz e eu não lembro uma palavra. O velho só escutou. Não é que ele estava memorizando mesmo, caralho. É? Aí eu pedi perdão, né? Em pensamento, né? Não vou mais cutucar, vou achar que ele estava dormindo, né? Acorda, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler. Então conhecimento é bom. Conhecimento nos liberta. Conhecimento nos traz a felicidade. Isso aqui liberta. Isso aqui salva vidas. Isso aqui, se você pegar as frases, se você incorporar elas, os conselhos, as orientações daqui, meu amigo, ninguém te segura. Você vira outra pessoa. Não por fé, por religião, mas por confiança, por saber que você tem valor e você tem valor. Não importa se você está sem emprego, mas você tem valor. Porque o conhecimento é para todos, não é para uma classe social. Não é só para os filhos dos ricos. É? Não é. É para todos. Então, para alcançar o êxito, o indivíduo, né, a pessoa, terá que se dedicar com maior força e empenho a superar-se em todas as suas atividades e aumentar a sua eficiência. Entre aspas, atacar sempre deve ser o seu lema. Deixa eu ver se já deu uma hora. Não. Deve ser o seu lema. Sorrir sempre. Olha o segredo, olha uma dica. Atacar sempre deve ser o lema. Sorrir sempre. Ou, mas pelo menos dá um sorrisinho, né? Olha um pouquinho assim. Mostra o dentinho um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Né? Sorrir sempre deve ser a sua atitude normal. Porque daí ao sorrir, você, ao sorrir, é como se você estivesse varrendo o ventilador, varrendo, tirando toda a energia, toda a negatividade, todo o pensamento que as pessoas mandam para você, de inveja. Coisa. O sorriso protege a felicidade, protege contra mal olhado, protege contra a inveja, protege contra mau agouro. É verdade, gente. Quanto mais feliz você estiver, é mais difícil do mal, psicologicamente e espiritualmente, fazer mal a você. Por isso que eles não querem que você adquira conhecimento. Por isso que eles não querem que você aprenda os truques, que a gente diz truque, né? Os antídotos contra a negatividade, contra os vitimistas, contra o mal. Felicidade, sorriso, alegria, bem-estar emocional. Isso aí te livra de tantas tristezas, de tantas angústias, de tantas desolações. Por simples ato. Quando eu comecei a sorrir mais, eu esqueci que
Ah, casar, cara. Todo mundo já sabe meus dentes mesmo, não adianta esconder, né? Ainda mais que eu uso uma touca assim que só deixa o rosto. Então, evidencia mais ainda. Aí, todo mundo já sabe, então, vai que esconder? Então, eu ri, né? Vamos ser eu mesmo. Aí melhorou o ambiente com os colegas de trabalho, melhorou o ambiente com a supervisão, melhorou com o gerente, melhorou com o vizinho, melhorou por quê? Porque, como eu disse aqui, ó, o sorriso, a felicidade, o bem-estar emocional te liberta das amarras do pessimismo, do vitimismo e do mal. O mal, ele repele, ele vira uma capa protetora, um escudo, um muro. É verdade, um muro invisível, que tudo que eu falei, inveja, mau agouro, orgulho, tudo de mal das pessoas pensam de você, não te atinge. Atinge porque está do lado, assim, que está fraco, ainda acredita neles, nelas, mas você não atinge. Você olha, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Agora te entende o que Jesus falou, porque eles não sabem o que fazem. Que não adianta falar mal da gente, não adianta atacar a gente com inveja, com orgulho, com mau agouro, feitiçaria, não adianta. Nós temos proteção de Deus, de Jesus e de nós mesmos, através da felicidade, do otimismo e do bem-estar. Então, esse é o segredo. Tenha otimismo. Tenha, aqui, ó, sorrir sempre deve ser a sua atitude normal. Lembre disso. Peça em suas orações. Pai, me ajude a sorrir mais hoje. Me ajude a ser mais feliz hoje. E você vai ver que o dia que você sorri mais, o dia que você é feliz mais, que você canta mais, que você brinca mais, é o dia que você mais se deu bem no seu trabalho, com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido. Comece a anotar e depois comece a treinar e você vai ver que o Eduardinho está falando, esse maluquete de vocês aqui, não é tão maluquinho assim. Não é tão doidinho assim. Tem um pontinho de razão. Na verdade, tem muita razão, mas tem um pontinho de razão. Dê um voto de confiança nesse que vos fala. Podemos contar com vocês? Vamos sorrir mais? Quero ver você sorrindo. Eu quero que você olhe para mim e sorri. Abre um pouquinho agora, assim, ó. Devagarinho, ó. Mais um pouquinho. De novo. Ó, você exercita aqui, ó. Ainda ajuda a musculatura do sua maçã do rosto. Você vai ficar com a pele mais firme. Vai ficar mais bonito, tá mais bonito do que você já é. Então só tem benefícios. Só tem benefício sorrir. Então, combinado? Você me vê na rua, antes do oi, me dá um sorriso. Porque eu sei que você vai estar cuidando de você. E cuidando de mim também, porque daí a sua alegria me atinge. E eu quero a sua alegria, não a sua tristeza. Porque a sua tristeza vai me atingir também. Então, se você está alegre, você me deixa alegre. E aí, quem sai ganhando são os dois. É assim, gente. Simples assim. A ciência e a fé tem que andar junto. E aqui estão andando. Apesar que aqui é um livro de ciência. Mas é a realidade. Vamos lá. O otimismo, da mesma maneira que a indiferença e o pessimismo, cresce pelo, eu acabei de falar, exercício. Comece devagarinho. Um sorrisinho. Um ato de felicidade. Canta sozinho, escuta uma música, canta aquilo que te faz feliz. E aos poucos vai virando um hábito em sua vida. Depois que vira um hábito, que vira normal, você só tem a ganhar. Você só tem a ganhar. Quem está me conhecendo e me conhece sabe. Só ganhei. Esse último ano aí praticamente eu nasci de novo. Nascer de novo. As músicas que meus amigos me ensinam. E ensinam a nós, né? O otimismo, da mesma maneira que a indiferença e o pessimismo, cresce pelo exercício. Quanto mais se mantém um estado otimista, né, estar sempre feliz, alegre, ver o lado de aprendizado, mesmo no mal,
Mas, né, o otimismo, a felicidade se enraiza, né, convertendo-se em um hábito estabelecido, permitindo assim que a pessoa, né, enfoque sempre suas oportunidades com a mente unificada. Aí a pessoa é forte pra caramba. Terminou, né? Pra caramba. A pessoa torna-se assim como um ponto de apoio nas crises, que, ao contrário, abatem sempre ao indiferente ou ao pessimista. É verdade, quando dá uma crise, dá uma coisa errada ali, as pessoas entram em desespero, em pânico, meu Deus do céu, não vai dar certo, meu Deus, o doutor vai entrar, e meu Deus, o doutor vai ver isso, vai ver aquilo, e meu Deus do céu, o que eu faço? Ah, não vai dar certo, como é que vai ser o dia hoje, meu Deus? Calma, calma. Olha para trás. Olha a última gestão, antes de você vir. Como é que estava? Não estava um caos? Então, e não teve melhorias? Teve. Então não entre em pânico, porque o pânico vai nos travar. O medo vai fazer nós não entregarmos você. Faça o teu trabalho normalmente, porque você já vem trabalhando com afinco, você já vem trabalhando. Porque o pânico, o medo, ele vai te travar. Porque você vai ficar ali ó, a noite toda, o dia todo. O doutor vai vir, vai vir a visita aí, vai ver a casa bagunçada. Mas se você já faz a limpeza, se você já faz, faça o seu trabalho. Porque daí você fazendo, você faz. E é assim. Então, o otimista de verdade, ele vai conseguir acalmar os ânimos, o desespero. Porque o desespero a gente fica que nem barata tonta. E não resolve, e não faz. E o otimista fica ali, né? Peraí, posso ter uma palavra? E daí fala o que eu falei. Porque é verdade. Porque se a gente analisar, sempre tem, mesmo que não pareça, sempre tem melhorias. De uma semana para outra, de um mês para outra, ou de uma gestão para outra, ou de uma sob nova direção, né? Quando compra o ponto, né, de estabelecimento, sempre tem melhorias. E vamos focar nas melhorias, vamos olhar assim, realmente tem melhorias. Então não precisa entrar em pânico, você está fazendo um bom trabalho, nós estamos fazendo um bom trabalho, eu estou fazendo um bom trabalho. Puxa, vai sair. Eu mesmo que disse, Eduardo, isso aqui está feio, está horrível. Eu digo, tem razão. Mas olha lá, ó, lá era pior, e olha como é que tá hoje. Olha ali, ó, olha ali, tá maravilhoso. Então, esse aqui é o detalhe, mas olha os outros, olha. Aí a pessoa tem que, realmente, comparar com o semana passada, mês passado, ano passado, 10 anos atrás, tá pior. Então, ser otimista, ver além do véu do mal, do ruim, do jogo, só te traz benefícios. Né? Então o cara tá certo aqui. Torna-se assim como ponto de apoio nas crises que, ao contrário, abatem sempre o indiferente ou o pessimista. O otimista, deixa eu ver se já deu uma hora. Vai dar uma hora, então eu vou fazer essa aqui e essa aqui. Não, deixa eu ver. E essa página aqui. Vou fazer essa página aqui. Vamos lá? O otimista alcança o êxito, né? O êxito, a vitória, aquilo que ele quer, aquilo que ele planejou, né? Por isso que nós temos que ter planejamento nas mínimas ações. Não é ser nerd, não é ser metódico, não é ser estranho. Quando a gente tem planejamento, sabe o que vai fazer, o minuto, o segundo, como é que funciona as coisas, quantos minutos leva para... Você sabe controlar e realizar. Tem que ter planejamento. Ó. O otimista alcança o êxito, a vitória, porque só pensa no êxito. Esta expressão reage, por sua vez, sobre o seu estado de ânimo. Quanto mais o ser humano, a pessoa ser otimistas, né? Mais otimistas são as atitudes de um homem. Tanto mais otimista se sente. É óbvio. Assim, está sempre disposto. Sempre feliz, sempre alegre.
em pensamento e ação, para enfrentar qualquer possibilidade, onde a gente consegue fazer 10, 15, 20 funções. E não cansa. Olha aí, ó. Quem me conhece sabe, não parece, mas faço bastante coisinha no meu trabalho. Tenho poucas horas de sono em casa. E leio, estou fazendo a gravação do Novo Testamento. Estou lendo o livro. Estamos fazendo os clipes. Estamos fazendo os cortes. Né? Estamos fazendo as músicas. Só que, como é que eu consigo isso? Disciplina, planejamento, tem minuto, hora regrada para tudo e um dia específico. Nas quintas-feiras, eu procuro, né, com a ajuda dos irmãos, dos amigos espirituais, a canalizar e ter ideias, pensamentos, focar nas letras, nas músicas. É quinta e sexta à noite. Essa sexta não vai dar porque essa tem compromisso. Mas quando não tem compromisso, que geralmente não tem, eu não trabalho na sexta normalmente, aí quinta e sexta, eu foco sexta na noite, né, a noite toda, já que eu fico acordado a noite toda, na canalização. Então eu faço 3, 4 músicas que fica pausada para no decorrer da semana fazer os clipes. Mas tem o dia específico. Porque para alcançar as vitórias da gente, aquilo que a gente planejar, o foco de qualquer coisa que você planejar, qualquer coisa da sua vida, tem que ter disciplina, gente. Você tem que marcar um dia para aquilo ali e naquele dia respeitar como se fosse assim, você receber uma cobrança assim do seu patrão. Que é hora que a gente geralmente tem medo, né? E daí te leva testado, coisa. Porque daí você consegue fazer. Porque se você deixar para a última hora, aí não faz, por exemplo. De repente eu mas eu não vou conseguir. Não. Então tenha foco. Foco, disciplina, planejamento. Porque o planejamento ajuda você a chegar, te dá o caminho para você chegar no êxito. É isso que ele está explicando aqui. Então, o otimista alcança o êxito porque só pensa no êxito. Esta expressão reage, por sua vez, sobre o seu estado de ânimo. Quanto mais otimistas são as atitudes de um homem, tanto mais otimista se sente. Assim, está sempre disposto, em pensamento e ação, para enfrentar qualquer possibilidade. De fato, ou seja, certo. Tá? Qualquer que seja a situação em que um indivíduo se encontre, só pode ter possibilidades de vitória mantendo o espírito de luta e a firme resolução de não se deixar aniquilar de forma alguma. Não se entrega. Não está morto quem peleia, como diz os gaúchos. Né? Não se entrega. Hoje não deu, mas mais tarde eu gravo. Ah, mas não deu hoje, não deu amanhã, faltou luz, sei lá o que, chegou visita. Tudo bem. Mas amanhã eu gravo. De algum momento eu vou gravar. Ou, porque no meu caso é gravar, né? Mas eu digo, mas qualquer outra coisa, não desista. Né? É isso que ele está dizendo. Espírito de luta e firme resolução, ou seja, resolução. Não, eu decidi que até determinado momento eu vou chegar. E vou fazer. Então, mantenha-se firme naquilo que você planejou. Nas horas difíceis, o que mais importa é manter o sangue frio, a cabeça fria. Manter a calma a todo custo. Então, nas horas difíceis, o que mais importa, anota aí, é manter sangue frio, cabeça fria, né? Manter a calma a todo custo. Nada de síndrome de pânico. É necessário lembrar que até para os mais privilegiados da sorte há uma grande proporção de inconvenientes e rudes golpes. Olha o Fiuk, o pobre menino rico. Oh, que dó! Que dó! Que dó, né? Ser filho do Fábio Júnior, né? Que dó! Ter ganhado tudo na vida, né? Ser um Nepo Baby. Nepo Baby é que não trabalha, não estuda, tem, né, vive com o dia dos pais. O Fiuk é esse. Aí ele reclama, né? Fez um vídeo aí reclamando que não tem mais apoio do papai, né? Porque o papai diz que ele só faz besteira, mas ele só faz besteira mesmo, não trabalha, não estuda e só usa o dinheiro para drift, corrida de carro, arriscando morrer, né? Carros caríssimos,
só coisa material, não investe, só botando dinheiro do pai fora. E não quer trabalhar. Aí quando o pai corta, o pai é ruim. Né? A irmã criar o filho é ruim. Porque dá orientação, que dá conselho. Mas é um pobre menino rico. É o que ele está dizendo aqui, né? Então, lei o mais privilegiado da sorte há uma grande, até para eles há uma grande proporção de inconvenientes e ruins golpes. São provas através das quais é necessário passar. Ele tem que passar por essa tristeza dele aí, que o pai cortou, que o pai não está apoiando, coitadinho, né? Coitadinho só estudou nas melhores escolas. O coitadinho não sabe o que é trabalhar, não sabe nem o que é carregar uma mochila, né? Com certeza tinha empregados para ele. Andar a pé, Deus o livre, né? O Fábio Júnior com certeza mandava seguranças buscar ele. É o pobre menino rico. Mas até eles têm que passar algum perrengue, porque para ele é um perrengue isso aí, o pai cortar a grana, né? Não trabalha, tá com 30 anos praticamente, ele deve regular de idade comigo, não trabalha. Aí o pai corta a grana agora, o pai, não, eu já tô velho, já tô quase indo embora. E você, bonito, que nem o pai, nem que ele é parecido com o Fábio Júnior, e não tá usando a beleza, não tá sendo modelo, não tá trabalhando. Vou cortar. E cortou, né? Cortou a linha. Aí para ele é um desespero. São provas através das quais é necessário passar. Compete ao indivíduo, né, ao Fiuk, no caso aqui, aprender a manter-se, trabalhar, lutar, ainda que sem estímulo ou apesar de todos os fatores de desalento. É resistindo às pequenas adversidades, né, às dificuldades, às turbulências da vida, que o indivíduo se prepara para vencer os grandes embates. Pura verdade. Cada dificuldade que você vence, cada luta que você vence, né, que você se fortalece, para quando aparece uma dificuldade parecida, você tira de letra. Os outros vão dizer, meu Deus, isso é uma pedra de 1 tonelada. É uma pedrinha. Eu tenho uma alavanca aqui, que é a minha experiência, que é o meu conhecimento, que eu já passei por isso. E o outro tá ali sofrendo, empurra, e senta, e cansa, e desiste, né, que é o vitimista. Mas você, como já passou por várias lutas, porque isso aqui fortalece, sabe você, isso é uma pedrinha, eu tenho uma alavanca aqui que é o conhecimento, já passei, então eu sei mais ou menos como proceder, então já veio para o caminho, mas o outro vai ver, como é que tu conheceu isso, é milagre? Não, não é milagre. É nunca desistir. É não se entregar, é não olhar para a pedra, para a dificuldade, para o problema, né? E sentar. Eu não posso fazer, é impossível, isso não é para mim, eu tenho que aceitar esse casamento, eu tenho que aceitar esse homem que só me bate, porque ele paga minhas contas, ele dá meu rancho, né? Cuida dos meus filhos. Mas ele te bate, ele não te respeita, ele te trai, você não é feliz. A gente tem que procurar o nosso bem-estar, nosso bem-estar. E às vezes temos que abrir mão dessas coisas. Não é pecado. Quando um homem se entusiasma com a ideia de resistir às piores tempestades e de conseguir libertar-se das mesmas, suas energias vitais se dinamizam no transcurso da luta e ele chega a exceder-se a si mesmo. Você fica mais forte, né? Fica musculosa, espiritualmente, né? Seu espírito de luta, seu valor se externa, sai de dentro para fora. A vontade se faz mais aguerrida e ela vence. É daí que os grandes vencedores vencem. É luta, é trabalho, é otimismo, é ver lá na frente, é procurar soluções, é não se acomodar, é não desistir no primeiro obstáculo. Esse é o segredo. E nós estamos dando de graça. Como dizem os irmãos, né? Pegou a visão? Pegou a visão?
A palavra obstáculo não requer definição e pode ser qualificada como a mais clara e mais constante das realidades, desde a mais tenra infância, né, até a velhice. Está na hora de fechar. Vamos só ler aqui, até a velhice. Na vida particular ou na carreira profissional, todo homem vê brotar ante si, né, na sua frente, o obstáculo. Às vezes pequeno, outras vezes importante, imprevisto com frequência, é o que mais temos, e que deve ser enfrentado de boa ou má vontade. Seus aspectos desfavoráveis dão-lhe todas as características de um inimigo. Agora, só para terminar aqui. Vamos supor, né, e dar um exemplo. No entanto, que o obstáculo fosse suprimido da vida do homem. Nunca tivéssemos dificuldade, nunca tivéssemos nenhuma dor, nenhuma doença, nada foi suprimido, não existe. Desde criança. Né? Vamos supor o que seriam as nossas ideias e as nossas atividades. Se os nossos desejos, as nossas aspirações, as nossas empresas se realizassem sem qualquer dificuldade, de conformidade com os nossos desejos, como se fosse por arte de encantamento. Não teria graça. O resultado de tal estado de coisas seria evidente. A nossa inteligência e nossas energias, debilitadas pelo nenhum esforço, não demorariam em se enfraquecer e desaparecer. Seria o fim. É igual com a musculatura. Se nós não nos movimentarmos, nós não caminharmos, nós não sairmos para trabalhar, não ficar deitado o ano inteiro. Vai atrofia, não atrofia, a gente perde força muscular. É a mesma coisa aqui, ó. Se não tivesse problema, não tivesse doença, não tivesse dificuldades, nem imprevistos, a nossa inteligência ia ficar parada, atrofiada. A nossa inteligência emocional também. Seríamos vegetais. Então, gente, é uma benção até quando vem dificuldade, porque daí você é posto à prova para vencer. E quando você vence, você sorri, porque você olha para trás. Eu venci. Eu sou um vencedor. Eu sou uma vencedora. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima, né? Vou anotar aqui que amanhã será esse aqui. Então, vai dar 7 vídeos. Ô, glória! Quem sabe amanhã é o último vídeo. Desse aí. E aí depois vem iniciativa própria. Né? Então, muito obrigado, fique com Deus. Até daqui a pouco, é 6h18, 18h06. Até daqui 1h, 1h30, 7h40, 7h45, vamos fazer, não vamos fazer o nosso texto do Novo Testamento, né? Que esse sim é tarefa diária.